A paz e graça, amados irmãos. Eu sou o irmão Rafael Graça e nós estamos aqui mais uma vez com o nosso segundo vídeo da série que tem como tema fé. O primeiro vídeo nós falamos sobre fé, nós definimos fé e falamos sobre os três elementos que influenciam o estado da nossa fé, os três pés. O primeiro, pessoas; o segundo, a presença; o terceiro, o propósito. E no vídeo passado nós falamos sobre as pessoas. Então hoje nós vamos falar sobre a presença. Então, antes de irmos a fundo sobre o segundo elemento, que é a presença, vamos abrir em oração e depois vamos dar continuidade à nossa palavra de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero começar, Pai Santo, por agradecer-te por este dia, Pai, agradecer-te, Senhor, por estar aqui, agradecer-te, Senhor, por tudo o que tu tens feito e ainda irás fazer no dia de hoje, Pai. Senhor, te peço que possas me usar, Senhor, que possas falar por intermédio de mim, Pai Santo, e que possamos ter um ensino abençoado, um ensino vindo dos céus, Pai Santo, sobre a presença de Deus e como a presença de Deus influencia o estado da nossa fé. Pai, te peço que essa palavra chegue, Pai Santo, toque no coração de todos nós, Pai, e que possamos ser transformados em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim eu oro. Amém. Vamos começar por fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 3 e vamos fazer a leitura do versículo 8 ao versículo número 10. Assim diz a palavra do Senhor em Gênesis 3, versículo 8 ao versículo número 10. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, ou por isso me escondi. Vamos ler novamente. Gênesis 3, do versículo 8 ao versículo número 10. Assim diz a palavra de Deus. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Aqui nós conseguimos ver na palavra de Deus a menção da frase da presença do Senhor Deus, ou a menção do termo, perdão, da presença do Senhor Deus. Antes de nós entendermos como é que a presença de Deus influencia o estado da nossa fé, nós devemos primeiramente entender o que é a presença de Deus, o que é estar na presença de Deus. Ter ou estar na presença de Deus significa estar com Deus, ser com Deus e ter uma relação diária com Deus. Ter ou estar na presença de Deus implica de forma contínua ler e meditar na palavra de Deus. Ter uma vida de leitura e meditação das Santas Escrituras implica ter uma vida de oração, implica partilhar a palavra de Deus, implica ter momentos de adoração por intermédio de louvores, implica fazer todas as coisas que glorificam e exaltam o nome de Deus e que nos mantêm conectados com o nosso Senhor. Aqui nós conseguimos ver em Gênesis 3, versículo 8 a número 10, que desde a criação do mundo, desde o princípio do mundo em Gênesis, nós vemos que Adão falava, se relacionava com Deus, que Adão diariamente estava na presença de Deus, que Adão e Eva diariamente estavam cheios, estavam a ser alimentados pela presença de Deus. Porque a palavra de Deus em Gênesis 3, 8, 10 nos diz que ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, ou seja, ouvindo Adão e Eva os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Aqui nós conseguimos ver que Adão e Eva comunicavam com Deus. Nós conseguimos ver que Adão e Eva falavam com Deus, que Adão e Eva se relacionavam com Deus. Ou seja, diariamente, todos os dias das suas vidas,
eles estavam a ser cheios da presença de Deus, estavam a ser alimentados pela presença de Deus. Nós temos prova bíblica que Adão e Eva tinham a presença de Deus. E nos versículos a seguir, nós conseguimos ver também que Adão e Eva, por um momento, estavam sem a presença de Deus. Ou seja, por alguns segundos, alguns minutos, algumas horas, Deus não estava a se comunicar diretamente com eles e eles acabaram por comer a fruta da árvore proibida, pecando contra Deus e, por consequência, foram retirados do jardim. Isso é uma prova bíblica da importância da presença de Deus. Por quê? Porque eles, quando se comunicavam com Deus diariamente, eles, quando falavam com Deus diariamente, eles não pecavam contra Deus. Mas nos versículos a seguir, nós vemos que Adão e Eva ficaram um momento sem falar com Deus, ou seja, ficaram um momento sem estar na presença de Deus, e aquilo resultou em eles comerem a fruta da árvore proibida, pecarem contra Deus e serem retirados do jardim do Éden. E nesse momento que eles pecam contra Deus, nós conseguimos ver que o comer a fruta da árvore proibida é o pecado, e a consequência é eles serem retirados do jardim do Éden. Ou seja, a facilidade deles estarem na presença de Deus acaba por diminuir. E com este acontecimento de Adão e Eva, nós conseguimos ter prova bíblica que a falta da presença de Deus nos conduz ao pecado e influencia o estado da nossa fé. Por quê? Porque a partir do momento que eles são retirados do jardim do Éden, o homem, Adão e Eva, passaram a ter mais dificuldade para falar, para comunicar com Deus. Começou a crescer uma barreira entre o homem e Deus por causa do pecado, e aquilo automaticamente começa a influenciar a fé do homem. Amém? Então, o aspecto importante dessa passagem bíblica é o facto de que o momento em que Adão e Eva não estavam em comunicação com Deus, ou seja, o momento em que Adão e Eva não estavam na presença de Deus, eles pecaram contra Deus. E o pecado influencia de forma direta a nossa fé. E a questão que nós devemos nos fazer hoje é o quê? Como é que o pecado influencia a nossa fé? Como é que o pecado acaba por destruir a nossa fé e nos afastar de Deus? Nós aprendemos na semana passada, ou no vídeo passado, que a fé é a virtude daqueles que têm certeza e confiança na sua crença da existência de Deus, Jesus Cristo, e que Ele é soberano. E que essas pessoas que têm fé, que essas pessoas que têm certeza e confiança na sua crença na existência de Deus, cumprem com os mandamentos, vivem dos princípios e cumprem com todas as leis de Deus. Amém? A partir do momento que nós estamos sem a presença de Deus, a partir do momento que nós deixamos de orar, a partir do momento que nós deixamos de partilhar a palavra de Deus, a partir do momento que nós deixamos de meditar e de adorar o nosso Deus, nós nos afastamos de Deus e aquilo nos conduz ao pecado, e o pecado acaba por influenciar de forma negativa o estado da nossa fé. Então, com isso, nós conseguimos entender como é que a falta da presença de Deus influencia o homem ao pecado, e o pecado, de forma direta, vai contra a nossa fé. Porque você, quando está em pecado, você não cumpre com os mandamentos. Você, quando está em pecado, você quer cumprir os teus desejos e a tua vontade, e você vive daquilo que são os prazeres do mundo. E quando você vive daquilo que são os prazeres do mundo, e quando você passa por cima dos mandamentos de Deus, você começa a deixar de ser fiel a Deus, você começa a deixar de buscar a Deus, e aquilo automaticamente influencia a tua fé. Por quê? Porque a única forma de nós nos mantermos próximos a Deus, de termos ou de crescermos na fé, é estando na presença de Deus, ou seja, é buscando a palavra de Deus, é partilhando a palavra de Deus, é orando, é adorando o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou dar um exemplo muito prático. Nós, quando acreditamos que um artista musical é o melhor artista do mundo, nós vamos
todos os dias nos alimentar da música daquele artista musical. Amém? Nós vamos continuamente ouvir aquela música, porque ouvindo aquela música, aquilo vai nos fazer mais e mais afirmar que aquela pessoa ou aquele artista é o melhor artista do mundo. Mas se nós pararmos de ouvir as músicas daquele artista, se nós pararmos de consumir a música daquele artista, nós vamos automaticamente consumir outras músicas. E nós consumindo outras músicas, provavelmente, é muito provável que a nossa ideia, a nossa crença de que aquele artista é o melhor artista do mundo vai começar a desaparecer paulatinamente. E a mesma coisa na nossa relação com Deus, a mesma coisa na nossa vida cristã. Quando nós nos alimentamos pouco daquilo que é de Deus, quando nós nos alimentamos pouco daquilo que nos permite estar na presença de Deus, nós começamos a nos alimentar de coisas que não agradam a Deus, ou seja, nós começamos a pecar continuamente e aquilo vai diretamente contra a nossa fé, nos distanciando mais de Jesus Cristo, nos distanciando mais de Deus. Por que isso acontece? Porque Deus nos criou de uma maneira, porque Deus nos criou de uma forma em que nós precisamos de estar na sua presença. Deus nos criou de uma maneira em que nós precisamos de continuamente lhe buscar. Porque quando nós não buscamos a Deus, um vazio dentro de nós se cria e nós começamos a sentir a necessidade de cobrir aquele vazio com as coisas do mundo, com os prazeres do mundo, com o pecado. E é esse mesmo pecado que vai contra a nossa fé, é esse mesmo pecado que bloqueia o nosso desenvolvimento em termos de fé. Amém? Nós temos um exemplo bíblico muito, mas muito profundo e muito claro de que a presença de Deus influencia o estado da nossa fé, que é a história de Jó. No livro de Jó, explica, a Bíblia relata que Jó era um dos homens mais ricos no seu tempo, mas a Bíblia deixa bem claro que Jó, para além de ser rico, ele era um homem íntegro e cheio de fé. A Bíblia nos explica que Jó, por vontade de Satanás, ele queria testar Jó para mostrar a Deus que Jó não era aquilo tudo que Deus achava que Jó era, que era um homem íntegro e um homem de fé. Então Satanás começa a tentar Jó para que Jó se vire contra Deus. Amém? Primeira coisa, Satanás tira a sua riqueza, tira os empregados, tira os seus filhos, tira todas as coisas, mas a Bíblia nos diz que a primeira coisa que Jó faz é adorar a Deus. Ou seja, a primeira coisa que Jó faz, meio esses cenários, meio aquilo que ele estava a viver, era adorar a Deus. Ou seja, era estar na presença de Deus. Vamos ler a passagem bíblica que se encontra em Jó, o capítulo 1, do versículo 20 a 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Vamos repetir. Jó, capítulo 1, do versículo 20 a 22. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de alguma coisa. Essa passagem bíblica nos demonstra um momento em que Jó estava a receber informação sobre tudo o que estava acontecendo na sua vida, sobre a perda do dinheiro, sobre a perda dos filhos, dos empregados. E naquele momento que ele estava a receber essas notícias, a primeira coisa que Jó faz é adorar a Deus. E a Bíblia afirma, em tudo isso, em tudo aquilo que Jó estava a viver, Jó não pecou e não
culpou a Deus de coisa alguma. Nós conseguimos ver na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, que a presença de Deus influencia muito no estado da nossa fé. Se nós não estivermos na presença de Deus, a falta da presença de Deus vai nos conduzir ao pecado e o pecado vai destruir a nossa fé. O pecado vai influenciar de forma destrutiva e negativa no estado da nossa fé. Nós conseguimos ver em Adão e Eva que a falta da presença de Deus por alguns momentos fez com que eles pecassem contra Deus e fossem expulsos do jardim do Éden, diminuindo a facilidade que eles tinham de estar na presença de Deus, ou seja, afetando também a fé deles, porque diminuindo a facilidade de estar na presença de Deus, aquilo vai diretamente impactar a fé deles. E nós conseguimos ver do outro lado da moeda Jó, um homem que tinha perdido tudo, mas estava na presença de Deus, adorando. Todos os momentos, todas as situações, ele adorava a Deus. E essa adoração pode ter sido por intermédio de oração ou de alguma outra coisa, mas a Bíblia nos diz, é bem explícita, em adoração. E a adoração é uma forma de estar na presença de Deus. Então, o meu encorajamento para o nosso vídeo de hoje é que nós possamos estar sempre na presença de Deus. E como eu disse, estar na presença de Deus implica ler e meditar na palavra de Deus, implica oração, implica partilhar a palavra de Deus, implica adorar a Deus e fazer todas as coisas que glorificam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e nos permitem estarmos conectados com o nosso Senhor. Essa é a nossa palavra para hoje. Gostaria de terminar em oração e encorajar a todos vocês que permaneçam na presença de Deus, porque a presença de Deus acaba por determinar a nossa vida e a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero começar, Pai Santo, por agradecer-te por tudo que Tu és e por tudo que Tu tens feito nas nossas vidas, Pai. Quero neste momento, Senhor, entregar-te esta palavra e quero pedir-te, Deus Todo-Poderoso, que nós possamos sair daqui transformados e que nós possamos entender que estar na Tua presença influencia muito o estado da nossa fé. Te peço que nós possamos ser servos que oram, ser servos que te buscam, ser servos que meditam na Tua palavra de dia e noite e que todos os dias lutam para desenvolver na fé. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.